Boa tarde, turma. Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos dar continuidade a nossos estudos. O tema da aula de hoje é a volta da democracia. E de já eu convido vocês a se colocarem, por favor, no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também quero dizer que estou sentindo a falta da participação de vocês, principalmente de vocês que estão totalmente remotos. Eu preciso que vocês interajam durante a aula, tá certo? Elencando palavras-chave, falando sobre essas palavras, o que essas palavras traz para o entendimento do conteúdo de cada um de vocês. Isso é importante que cada um de vocês faça isso, tá certo, turma? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu leio daqui e você lê daí. A volta da democracia. A eleição do político civil Tancredo Neves em 1985, embora indireta, representou a volta do regime democrático ao Brasil. Sai de cena aí a eleição de um militar e aí um candidato civil foi eleito, embora que as eleições fossem indiretas. Após quase 21 anos de regime ditatorial, o Brasil entrava em uma nova fase política, em que os direitos e a liberdade de expressão dos cidadãos foram restabelecidos. Tancredo, porém, antes de assumir o governo, sofreu com alguns problemas de saúde e faleceu. Seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar e iniciou o período de transição à democracia. Nós vimos durante os nossos estudos anteriores como se deu o fim da ditadura civil-militar, com a abertura política que foi lenta, gradual, e que essa abertura política passou por todos os processos para que o país pudesse voltar à democracia. Então vamos lá, vamos entender. Em seu governo, Sarney combateu a alta inflação, problema herdado dos governos militares. Por isso, ele lançou o Plano Cruzado, que substituiu o cruzeiro pelo cruzado, alterando os valores da moeda do país. E é importante, gente, que vocês deem uma lida, por favor, no conceito do que é inflação, certo? Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios e a inflação durante o governo de Sarney atingiu níveis bastante elevados, gerando forte instabilidade econômica e instabilidade popular no país. Aumentava-se o custo de vida naquele momento e acabava que, naquele momento, o presidente Sarney, não tinha, vamos dizer assim, o apoio da maioria da população. A insatisfação crescia por conta da instabilidade econômica. A Constituição de 1988. Durante o governo do presidente José Sarney, foi convocada uma Assembleia Constituinte no Brasil. Políticos se reuniram, então, para redigir uma nova Constituição para o. No processo de elaboração do documento, diversos grupos da sociedade se mobilizaram para realizar suas contribuições na Constituição, entre eles o das mulheres, que participaram ativamente desse processo. Muitas propostas, leis e emendas foram enviadas ao Congresso naquela época. E aí a gente já vai observando as mudanças que já estão ocorrendo, né? Na efetivação, na construção dessa Constituição, houve a participação das mulheres. E o que mostra que está havendo, até aquele momento, uma mudança dentro do contexto político brasileiro. Depois de muitos meses de trabalho, foi aprovada a Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. O documento foi considerado a Constituição mais democrática do país, que, por isso, ficou conhecido como Carta Cidadã. Lei as principais determinações da Constituição de 1988. O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente em relação à manutenção de sua cultura e à garantia da posse de suas terras. O que a gente viu em outras constituições que não havia nenhum mínimo de direito reconhecido. E aqui já se fala em alguns direitos reconhecidos e há principalmente a manutenção da sua cultura e a garantia de posse de suas terras. As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas no país.
foram assegurados os direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas as condições pacíficas de convivência. O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos e jovens de 16 e 18 anos. A jornada de trabalho foi estipulada em, no máximo, 44 horas semanais, com direito a greves asseguradas. E nessas principais leis, nós já vamos percebendo também um pouco de mudança dentro desse ambiente político. O Brasil na década de 1990. Assim como previsto na Constituição, a eleição de 1989 foi direta. Após um período de quase 30 anos sem escolher seus governantes, a população finalmente foi às urnas com o direito de votar e eleger um presidente. Olha só, inicia-se aí um novo processo, né? O político escolhido para o cargo foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que venceu uma acirrada disputa eleitoral contra o candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, em sua campanha recebendo o apoio da grande mídia do país. Collor afirmava que tiraria o país da crise agravada durante o governo Sarney, levando o Brasil para a modernidade. Depois de eleito, o presidente instituiu o Plano Collor, que tinha como proposta o congelamento de preços e salários, o incentivo à entrada de produtos importados e o combate à inflação. E a medida mais polêmica, o confisco das poupanças e contas de milhares de brasileiros. Ou seja, nós, os brasileiros, aqueles, vamos dizer, a massa em si, fomos os pagadores de dívidas que não foram nós que fizemos, porque herdamos dívidas dos períodos militares e tudo mais que veio de a reboque, como assim dizer, com licença da palavra. Collor se tornou ainda mais impopular com a descoberta de um esquema de corrupção chefiado pelo seu tesoureiro Paulo César Farias. Naquela época, muitas pessoas se mobilizaram para protestar contra o presidente, pedindo sua saída do governo. Com a pressão popular, o processo de impeachment foi estabelecido e Collor foi retirado do governo. E aí, passado quase 30 anos, sem a população escolher os seus governantes, o primeiro que nós escolhemos, ou o primeiro que a população escolhe por eleições diretas, acaba sendo defragado dentro de um sistema de corrupção. Com a saída de Collor, seu vice Itamar Franco assumiu a presidência para tentar solucionar os problemas econômicos e por fim à instabilidade foi implantado um plano real. Leia o texto a seguir sobre esse período. E aqui eu convido vocês a fazerem uma leitura e a dar sua opinião também, por favor. Itamar assumiu a presidência da República com o Brasil atolado em uma situação calamitosa. Com o PIB em queda, o desemprego atingia 15% da população economicamente ativa só na região metropolitana de São Paulo, e a inflação que Collor prometera derrubar se encontrava acima do patamar de 20% ao mês. E assim permanecia havia quase 2 anos. A inflação atingiu todas as classes sociais, mas tem efeitos especialmente perversos sobre a população pobre. Ela sabota o futuro e seus efeitos colaterais são a escassez, desemprego e violência. Depois de trocar o ministro da Fazenda por 3 vezes, o presidente convidou Fernando Henrique Cardoso para o cargo e encomendou-lhe um novo plano econômico. E aí nós vimos as consequências dessas vamos dizer assim, das dívidas que foram contraídas dentro dos governos militares. E só se agravando nos governos posteriores. O governo de Fernando Henrique Cardoso. Como coordenador do Plano Real do governo de Itamar, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu controlar a inflação e a nova moeda brasileira, conhecida agora como real, permaneceu valorizada. Fernando Henrique Cardoso então sucedeu Itamar na presidência. Ele governou em 2 mandatos consecutivos entre os anos de 1995 e 2002. No governo de FHC, a inflação foi mantida sob controle. O presidente também investiu nas áreas de saúde, propondo medidas de combate à AIDS e da educação, aumentando o número de crianças na escola e diminuindo o analfabetismo no país.
No âmbito econômico, seu governo se caracterizou pelas políticas neoliberais, com medidas de abertura ao capital estrangeiro e privatização de empresas estatais para diminuir os gastos públicos. Nesse contexto, porém, a má distribuição de renda e o desemprego ainda constituíam problemas graves que não foram minimizados. Além disso, no governo de FHC, ocorreram denúncias de corrupção, principalmente durante as privatizações. O tempo das privatizações. Na década de 1990, algumas empresas passaram pelo processo de privatização, principalmente as de siderurgia e telecomunicações, o que gerou algumas polêmicas no país. Os grupos que defendiam a privatização acreditavam que o governo deveria ter pouca intervenção na economia, permitindo a autorregulação do mercado, a fim de que a gestão privada fosse mais eficiente e geradora de lucros. Já os grupos contrários às privatizações argumentavam que, ao repassar as empresas para a iniciativa privada, o governo estaria perdendo parte de sua soberania em gerir setores estratégicos como os de infraestrutura. E aqui nós temos o conceito de privatização. Privatizar significa colocar determinado bem público sob o controle e a gestão de uma instituição ou grupo privado. É importante que a gente compreenda o conceito para que a gente possa entender a estrutura de tudo que aconteceu naquele momento. O Brasil dos anos 2000. Nas eleições de 2000, o candidato de origem operária e ex-líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da República. No seu governo, a inflação foi mantida em níveis controlados, por meio do aumento da arrecadação de impostos e do estabelecimento de uma política regulada de juros. A moeda do país se valorizou e ainda assim houve crescimento do comércio externo e uma balança comercial positiva. Além disso, Lula ampliou programas sociais criados durante o governo de FHC, dando origem ao Bolsa Família, um programa de auxílio mensal para as famílias de baixa renda. Outras políticas sociais criadas em seu governo foram Luz para Todos, Fome Zero e ProUni, aumentando assim a popularidade do seu mandato. E aí nós vemos como foram os desdobramentos da construção da nossa democracia. Na primeira eleição direta, elegemos Fernando Collor de Mello, que dentro de propostas que poderiam trazer, vamos dizer assim, alívio à população mais pobre, acrescentou mais aflição a essa população. Uma inflação gritante, onde o custo de vida aumenta e as pessoas acabam ficando insatisfeitas com aquele governo e pondo fim ao seu governo. E aí vem outros governos que, numa busca e tentativa de fazer com que o país cresça, e também numa busca e tentativa de construção da nossa democracia. Chegamos aos anos 2000, onde o candidato ex-sindical Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com propostas de fazer com que todo o projeto social do governo FHC pudesse dar a origem a outros programas sociais que pudessem atender as populações mais pobres e os grupos que, na grande maioria das vezes, são sempre marginalizados. Em 2005, porém, vieram à tona muitos casos de corrupção no Congresso, que originaram o processo judicial conhecido como mensalão. Denúncias de propinas e compra de votos levaram muitos políticos a serem investigados e alguns renunciaram ou tiveram seus mandatos cassados. No final de seu mandato, por conta de mensalão, o governo Lula recebeu muitas críticas e acabou marcando por uma instabilidade política. Entretanto, isso não o impediu de se reeleger em 2006. No final de seu segundo mandato, Lula apoiou a candidata a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Em 2010, a candidata venceu as eleições e no ano seguinte tornou-se a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Dilma ampliou diversos programas econômicos e sociais, implantando alguns programas, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que promoveu obras públicas de infraestrutura em diversas cidades, e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, para promover a educação profissionalizante no país. Um dos destaques de seu governo foram os investimentos em projetos de auxílio à pesquisa científica,
como Ciências Sem Fronteiras, que financiou estudos de pesquisadores brasileiros no exterior. No governo de Dilma também ocorreram muitas denúncias de corrupção, além da continuidade das condenações referente ao processo de mensalão. Um momento de crise política. Em 2014, Dilma se reelegeu. Naquela época, porém, o país passou por uma crise econômica decorrente de diversos fatores, entre eles o desgaste causado pelas denúncias de corrupção no Brasil, que desestimularam investimentos estrangeiros no país por falta de credibilidade. Ao longo dos meses, a crise econômica levou a um aumento da inflação e das taxas de desemprego. Parte da população e alguns setores do Congresso passaram a defender então o impeachment de Dilma. Em maio de 2016, o processo de abertura do impeachment foi aprovado pelo Congresso e dividiu o país, gerando muita polêmica. Os principais partidos que apoiavam Dilma, ao longo do processo, passaram a fazer oposição à presidente e a dar suporte ao processo de impedimento de seu governo. Após ser votado no Congresso em 31 de agosto de 2016, o impeachment foi aprovado e Dilma teve seu mandato cassado, sem, no entanto, perder seus direitos políticos. Em seguida, seu vice, Michel Temer, assumiu o governo entre o final de 2016 e meados de 2018. As ações do governo Temer se voltaram principalmente às áreas econômicas do país, contudo, alguns programas sociais receberam menos investimento por parte do governo. E aqui se encerra a nossa aula de História. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura do conteúdo. Isso vai dar mais condições de vocês responderem às atividades. Também peço a vocês que, por favor, participe da aula, interajam, questione, sublinhe palavras que você não conhece, pergunte, tire suas dúvidas, elenque palavras-chave que te dão melhor compreensão do conteúdo. Fala isso tudo através de áudio no grupo de WhatsApp. E olha só, é importante, meus amores, que vocês façam isso. Afinal de contas, nós estamos numa sala virtual e é importante que você possa interagir com aqueles que estão em sala, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de História. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com certeza terão êxito. Beijos e até a próxima!